Um dragão da classe Brasa que tem uma dieta à base de outros dragões. Ele é inteligente, agressivo, territorial e considerado uma espécie excepcionalmente perigosa. É importante que você entenda que treiná-lo não vai ser fácil, mas se você aceita um bom desafio, hoje você tem a oportunidade de conhecer o Lança-Chamas, o nosso incrível dragão. E para iniciar, galera, vamos conhecer aqui essas artes conceituais, né? Essas imagens que foram pensadas para o dragão Lança-Chamas. São imagens que eram protótipos, mas que acabaram ficando bem parecidas com o design final dessa espécie. Esses são dragões que se movem sobre 4 patas finas, né? São patas que realmente não parecem ter muitos músculos. Eles possuem 2 asas pequenas e esse dragão vai ter da cabeça até a sua cauda uma barbatana dorsal. Vocês podem conferir aí também. Essa barbatana vai trazer estabilidade e equilíbrio para o voo desse dragão. O que a gente consegue perceber e também que chama muita atenção é na parte da cabeça do dragão, esses 2 grandes dentes salientes na mandíbula inferior. Ele possui uma boca que é bem grande, com outros dentes menores e a língua dessa espécie é bifurcada, como se fosse de uma serpente. Os dragões lança-chamas, eles possuem um tom de castanho claro, assim meio marrom, né? Com manchas mais escuras ao longo do corpo. Essas manchas aí nesse formato circular. Nós vamos ter um tom diferente para essa barbatana, um vermelho vibrante que vai se destacar e vai fazer o diferencial aí no corpo desse dragão. Uma espécie de dragão que é considerada de tamanho médio. Ele nem é tão pequeno, né? Mas também não é grande. Vocês podem conferir nas imagens que próximo a outros dragões ou próximo a seres humanos, nós temos como ter mais ou menos noção, mas não temos certeza de quantos metros tem esse dragão. É uma informação que oficialmente não foi divulgada. E para quem ainda não conhece, esse dragão surgiu e nos foi apresentado lá na série Dragões, os 9 Reinos. Eles aparecem na temporada 3, atacando um terror terrível, porque como eu disse no comecinho desse vídeo aqui, tá? Eles se alimentam de outras espécies de dragão. Eles também vão aparecer lá na temporada 4. Eles são tão inteligentes e eles trabalham tão bem em equipe que eles vão montar uma armadilha para os Cavaleiros de Dragão e eles nem percebem que estão ali caindo nos planos dos dragões lança-chamas. Mas no fim vão ser salvos por Wu e Wei, né? Nosso dragão que também já tem vídeo aqui. Na temporada 5, eles vão aparecer novamente, foram capturados aí pelo vilão Serra Elétrica, que muita gente já conhece, e se você assistir você vai conhecer também. Eles ainda aparecem lá na temporada 7, quando dessa vez não estão capturados, mas foram treinados por esse vilão, esse antagonista, o Serra Elétrica, aliás. E na temporada 8, nós vemos esses dragões cuidando do dragão Tocha do Céu, que é o alfa lá do Reino do Fogo. Então, se você parar para pensar, para dragões que não são protagonistas, são espécies secundárias, eles apareceram em muitos episódios e tiveram até um certo destaque. Algo muito característico dessa espécie e que eu acredito que dá nome a esses dragões é o seu tipo de disparo. Então, como o nome diz, eles possuem jatos de fogo, né, lança-chamas, que são alaranjados, muito intensos e estáveis. Uma curiosidade e algo que chama a atenção também é que esse tipo de disparo ele pode vir ou não acompanhado de ignição de fogo, né, nas guelras desse dragão, na parte de trás da cabeça. Então pode ser que ao disparar contra inimigos ou contra suas presas, ele também solte fogo pela parte das guelras. Agora, destacando um pouco as habilidades dessa espécie, eu primeiro trago a velocidade. Os dragões lança-chamas são muito ágeis, seja no ar, voando, né, ou seja na terra, correndo. Eles possuem asas que não são tão grandes, mas que conferem a eles grande velocidade e eles também manobram muito bem quando estão voando. Já no solo, mesmo com patas tão finas, eles parecem ter muita força.
Isso também vai ajudar nessa segunda habilidade que eu destaco, que é a sua resistência e vigor físico. Eles parecem ter bastante energia, e a gente percebe essa questão da resistência quando um deles sofre o ataque de um Luz da Noite aí, né? Que a gente tem na série, o nosso protagonista, mas que não é suficiente para derrubar esse dragão. Ele apenas fica atordoado e continua voando, além da resistência às altas temperaturas do Reino do Fogo, porque eles vivem nesse reino que tem temperaturas extremamente elevadas. Por fim, eu destaco a inteligência desses dragões. Eles sabem que sozinhos não são muito poderosos, por isso costumam atacar em grupo, e eles possuem ataques coordenados, eles possuem estratégias de ataque, então isso é algo muito surpreendente para uma espécie de dragão. Bem, nós chegamos na parte dos stats e infelizmente não existem números oficiais revelados sobre os dragões lança-chamas. Eu apostaria que ele deve ter uma boa velocidade, um bom poder de fogo e um bom limite de tiro. Talvez ele possua até alguma coisa relacionada a veneno, não sei, é mais ou menos a armadura, porque ele apresenta uma boa resistência, mas enfim, vamos ao que interessa. Essa é uma espécie treinável, e nós sabemos disso porque o Serra Elétrica, como eu já falei, treinou esses dragões. É um dragão que tem uma natureza social, ele vai sempre estar junto de outros da sua espécie, porque ele entende a importância do grupo. Se você quer ter um dragão desse na sua equipe, você vai precisar de muito cuidado, porque essa não deixa de ser uma espécie, como eu falei lá na abertura, excepcionalmente perigosa. E cavaleiros, esse é o momento que eu peço para você deixar o like, porque isso ajuda muito esse vídeo a ser mostrado para outras pessoas. Tem muita gente que agora está conhecendo esse universo por causa do filme, pessoas que não viram a animação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com outras pessoas. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, vem ficar por dentro porque nós temos muitas coisas interessantes e tem muito conteúdo postado já. Agora, continua aqui porque nós vamos conhecer algumas curiosidades sobre o lança-chamas. 1. O dragão lança-chamas, pensa comigo, ele parece um pouco da mistura de cauda de fogo com garras da morte e asa de sombra pequeno. Primeiro com cauda de fogo porque ele libera fogo por outras partes do corpo, como esse dragão. Segundo, garras da morte porque ele se alimenta de outros dragões, assim como Garras da Morte faz lá no Cemitério dos Dragões em Vanaheim. E Asa de Sombra Pequeno eu vou explicar melhor na Curiosidade 2 porque tem muita coisa. Todos esses dragões já possuem vídeos aqui e se vocês querem saber mais sobre essas espécies, vai aqui nas playlists do nosso canal, ok? 2. Agora sim explicando melhor a relação entre esse dragão, o lança-chamas, e o Asa de Sombra Pequeno. Ambos são da classe brasa, ambos possuem natureza social muito forte, ou seja, vivem em matilhas com outros da sua espécie. As duas espécies de dragão são muito inteligentes e fazem estratégias para atacar em grupo. Eles são voadores rápidos, tanto um quanto o outro. E por fim, tanto a Asa de Sombra Pequeno quanto o dragão lança-chamas acabam adotando outra espécie de dragão como seu líder e se associam a essas espécies para que possam viver juntos. 3. É provável que uma das espécies animais que tenha servido de inspiração para esses dragões sejam os dragões de Komodo, que não são dragões, né? São répteis, são lagartos, mas que possuem características físicas até parecidas, principalmente essa língua aí bifurcada. 4. E uma outra espécie animal que pode também ter servido para inspirar esse dragão lança-chamas é o tritão de crista do norte. Essa espécie aí de anfíbio que tem algumas coisas que quando você olha você diz, poxa, não é que realmente parece com um dragão lança-chamas? 5. Essa curiosidade aqui é para destacar o tipo de treinamento que foi aplicado a esse dragão. O Serra Elétrica, o antagonista, né, um dos vilões da série, aqui vai o spoiler, né? Ele utilizou um apito para treinar os dragões lança-chamas. Esse apito controlava o comportamento dessa espécie. Os sons agudos excitavam esses dragões para o que eles tinham que fazer e os sons graves do apito acalmavam os dragões. Então assim, foi um tipo de treinamento que nós vimos que bem diferente e que não sabemos como a Serra Elétrica descobriu que o apito tinha efeito sobre esses dragões. 6. E esses dragões são tão inteligentes, mas tão inteligentes, pessoal, que eles possuem uma agressividade seletiva. Prestem atenção que a maioria das vezes em que eles aparecem nos episódios, eles sempre vão querer atacar os cavaleiros. Mas, quando eles estão numa situação de apuros, como por exemplo nesses episódios aí onde eles estão presos, isso aconteceu por causa do Serra Elétrica,
eles aceitam a ajuda dos cavaleiros. Tipo assim, eles não atacam, eles sabem que os cavaleiros estão lá para desamarrá-los, para soltá-los, e eles ficam bem quietinhos. Então eles têm consciência sim de quando eles podem ou não atacar. Isso é mais um sinal, mais uma evidência da inteligência extrema desses dragões. 7 e última curiosidade, não foi explicado na série como é que começou a relação, a parceria, a troca coexistencial entre Tocha do Céu e os dragões lança-chamas. Esse dragão da classe Brasa, que é o alfa do Reino do Fogo, ele funciona como uma espécie de líder para essa espécie. Tanto que a gente vê na temporada 8 os dragões lança-chamas cuidando deles. E nós vemos antes disso, quando eles estão presos lá no Reino de Gelo, o dragão lança-chamas indo até lá para resgatá-los. Então existe um cuidado, existe uma parceria entre essas duas espécies. Mas como isso começou, nós não tivemos a explicação na série. E galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, o nosso super vídeo a respeito do dragão lança-chamas. Espero bastante que vocês tenham curtido esse conteúdo. Eu sempre digo aqui que gosto de aprender mais sobre outras espécies de dragão e eu sempre me surpreendo com algumas coisas que eu descubro. Não foi diferente com o lança-chamas, Um dragão novo, mas que aí tem muitas coisas de outros dragões que nós conhecemos que fez com que ele ficasse ainda mais interessante de se conhecer. Espero encontrá-los aqui nos próximos vídeos. Um abração e até lá!